Eu vou fazer esse vídeo agora para mostrar para vocês como que eu faço o processo de dublagem do filtro, tá? Eu uso bastante essa técnica nos meus trabalhos, né? Eu gosto de usar o papel termocolante e então para não ter dúvidas e para já ter um vídeo específico, né? Para vocês encontrarem com facilidade, para quem é um aluno, eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Primeiro eu vou apresentar o material, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas algumas pessoas que vão assistir esse vídeo pode ser que ainda não tenham tido acesso, né, a esse material. Então, o que é? Ele é um papel, né? E eu compro ele assim, por metro. Ele é enroladinho, peço um metro, mas eu já usei aqui, porque está bem recortadinho. Mas ele vem enroladinho desse jeito. E como que é o papel termocolante? Ele é um papel que vem duas películas, tá? Ele vem duas películas. Então, vou cortar aqui um pedacinho. Então, quando vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem uma parte dele que é transparente, ó. Aqui, essa película é a cola, propriamente dita, né? É o que vai fazer aderir, né, o material depois que a gente ativar com calor, tá? E esse outro papel aqui, o que é mais branquinho, esse é o papel protetor, né? Porque se a gente ativar o calor aqui, colocar o ferro diretamente nessa película com cola, quando aquecer, vai colar no ferro, certo? A gente não quer isso. Então, por isso tem esse papel protetor, porque a gente passa o ferro por cima do papel protetor, ativando a cola da película de baixo, que vai colar no material que a gente deseja, tá bom? Então, o que é o papel termocolante? Isso é um papel que depois que ele é ativado com o calor do ferro, ele vai aderir, ele vai colar em algum material e ele pode ser usado para unir dois materiais, que é o processo de dublagem, tá? Então, dublar é quando eu quero unir duas partes do feltro ou um tecido com feltro, aí eu utilizo esse papel aqui, tá? Tem pessoas que utilizam outros materiais, usam cola de silicone, usam também a cola spray do Top Bond, que é uma cola definitiva. Mas eu me adaptei muito bem com o papel termocolante e eu prefiro utilizar ele, eu acho mais prático. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho o papel termocolante, um tecido tricoline e um feltro, tá? Esse processo de dublagem vocês podem fazer. Digamos que vocês queiram aqui, ao invés de dublar tecido com feltro, vocês queiram também, ao invés disso, dublar feltro com feltro. Vai ser do mesmo jeito. Ah, eu não quero dublar feltro com feltro, eu quero dublar tecido com tecido. É a mesma coisa, vai ser o mesmo processo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou dublar o tecido no feltro. Então, todas as vezes que vocês verem lá na apostila, nos moldes, na descrição, tecido dublado com feltro, é esse processo. Então, feltro dublado é isso aqui, feltro com feltro, tá bom? Mas o processo é o mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, lembrando, ó, eu tenho aqui um pedaço de papel termocolante e eu costumo cortar ele na medida do meu molde. Então, eu tenho um molde, deixa eu ver se eu encontro um molde aqui, mais ou menos desse tamanho. Deixa eu ver se esse vai encaixar. Ó, esse daqui encaixou. Então, por exemplo, eu quero dublar esse coraçãozinho aqui no feltro e no tecido. Então, eu vou cortar mais ou menos, pode até, ele tá bem justinho aqui, pode ter até
uma margenzinha maior aqui de segurança, tá? Então, eu vou cortar o papel termocolante mais ou menos no tamanho do molde que eu vou utilizar, que eu vou precisar desse pedaço de tecido ou feltro. Cortei o papel e aí eu vou posicionar ele na parte avessa aqui no avesso do meu feltro, tá? Ou no avesso do meu tecido, tá? Então, sempre você vai aplicar primeiro no avesso, tá bom? Lembrando que o avesso, né, do feltro geralmente é utilizado esse daqui que é o que solta mais pelinhos. A gente deixa essa parte que é mais lisinha como o lado direito do feltro, tá? Então tá bom. Então a gente vai aplicar o papel termocolante no tecido, sempre do lado avesso, certo? Então se eu tenha a parte do desenho, né, que é o poazinho, ele tem que sempre estar voltado para baixo. O papel termocolante, como eu já havia explicado para vocês, a parte que é colada, né, a película que tem a colinha, a gente vai deixar ela voltada para baixo, então vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. É a parte transparente e a parte de cima aqui é o papel protetor. Então, a gente deixa aqui o papel protetor voltado para cima. Vou pegar o meu ferro. Aqui ele já está ligado na temperatura lã, tá? É muito importante isso, o meu ferro é da Arma, então eu já estou habituada com a temperatura dele, então vocês têm que encontrar aí no ferro de vocês a temperatura ideal. Ele não pode ser muito quente, tá? Porque a gente sabe que o fogo ele derrete com a temperatura muito alta. Então aqui no meu eu já me acostumei a deixar sempre na temperatura lá para fazer esse processo, tá bom? Então eu venho aqui e vou deixar aqui alguns segundinhos, ó. A gente conta aqui uns 10 segundinhos mais ou menos, já é o suficiente. E quando eu passo ferro, o calor do ferro ativa a cola do papel termocolante e faz o papel aderir no material, nesse caso aqui no nosso tricolor, tá bom? Aí eu espero esfriar um pouquinho. É sempre importante dar uma passadinha no tecido, tá? Para não ter esses pintos aqui. Então, quando vocês forem utilizar em algum trabalho de vocês, se atentem a isso, tá? Para ver se o tecido está bem lisinho. Então, agora que esfriou, eu gosto de dar uma refiladinha aqui no dedo para deixar bem certinho. Prontinho. Agora, eu tiro a película do papel protetor. Ó, e o meu tecido, ele tá termocolado, ou seja, ele tá aqui com uma colinha já colada nele. Aqui, gente, já é um tecido termocolado. Isso quer dizer que se eu fizer um desenho aqui de algum molde, né? Então, por exemplo, essas letrinhas que eu fiz aqui, né? Elas estão termocoladas. Então, se eu riscar a letrinha aqui, recortar e vir aqui e colar,
aplicar com ferro, ela vai ficar aqui aderida, ó, tá vendo? Eu não preciso usar nenhuma cola para colar essas letrinhas. A própria cola que eu utilizei aqui no meu tecido já vai ser o suficiente para eu aplicar aqui na plaquinha, tá bom? Então, eu venho aqui. Então, eu não quero fazer essa aplicação, tá? Eu quero dublar, ou seja, eu vou utilizar esse tecido aqui para, sei lá, para fazer alguma outra coisa que eu não quero, enfim, que eu não vou utilizar costura. Essa parte aqui, ó, dessa branquinha, esse avental, por exemplo, ele tá dublado, ou seja, são duas partes, duas camadas de feltro, porque eu não queria que desse transparência, que ele ficasse mais branquinho, né, por conta do vestido azul. Então, eu dublei, ou seja, eu uni duas partes de feltro e não tem costura. Esse pontinho que eu fiz aqui é só um pontinho decorativo, que eu quis dar deixar delicadinho, né? Mas ele é um feltro que tá dublado, tá? Ele tá só dublado. Então, poderia, ao invés de eu ter dublado feltro com feltro, eu poderia ter feito aqui desse jeitinho, né? Tecido dublado no feltro. Então, eu não quis casear o avental. Então, por conta disso, eu fiz ele dublado. Eu quero que ele fique mais encorpado, né? Eu quero que ele fique mais sem aquela transparência, principalmente os feltros claros. Quando a gente coloca eles sobre alguma outra cor, eles têm uma certa transparência, né? Então, pra gente, isso não é interessante. Então, eu dublei, tá? Então, esse feltro do avental aqui tá dubladinho. Aí eu vou vir aqui com o ferro de novo e vou aplicar o meu tecido no feltro. Então, aqui esse processo é o processo de dublagem, tá? Então, o feltro dublado no tecido, né? Eu gosto de fazer isso quando eu vou fazer roupinha, né? E aí, de repente, eu não quero, tem alguma estampa que eu queira usar e não tem feltro na estampa, então eu uso tecido. E aí, eu dublo o tecido no feltro. Prontinho, ó. A coladinha. E aqui eu tenho um feltro dublado com tecido, ou tecido dublado com feltro, tanto faz. E aí, você vem aqui, pega o seu molde, né? Então, digamos que eu queira utilizar esse coraçãozinho aqui. Então, você vai riscar o seu molde aqui. Tanto faz, né? Se você riscar no lado do tecido ou no lado do feltro. Vou fazer aqui bem rapidinho, porque eu quero só fazer uma demonstração para vocês, tá? Então, não vou caprichar no risco, não. Então, digamos que eu queira usar essa janelinha aqui, aplicar ela em alguma guirlanda, algum quadrinho. Ah, mas eu não quero ter o trabalho de casear ela, né? Eu quero que ela fique mais altinha, mais estruturada. Não quero apenas aplicar o tecido lá na minha plaquinha, eu quero
colocar no feltro mesmo para ela ficar mais encorpadinha. Então pronto, eu fiz isso, né? Já aplico aqui e aí dispensa caseado, né? Eu tenho um molde mais estruturado, tem uma parte aqui mais estruturadinha que eu posso aplicar lá, no caso, com a cola de silicone ou com a cola quente, dispensando aí o uso de caseado, né? É legal essa técnica justamente porque quando a gente não tem muito tempo aí para poder fazer o caseado, a gente utiliza essa técnica, fica bem bonitinho, o acabamento fica bem interessante, não perde nada a qualidade do trabalho e eu ganho tempo aí no processo de confecção da minha peça, tá? Então vocês estão vendo, ó, até a facilidade que é para cortar, porque deu uma encorpada, o tecido ele tá mais estruturado por conta do fio, tá? Então é isso. Tá? Então eu tenho aqui um tecido dublado com feltro. Né? Depois que eu recortar aqui, eu posso ir lá e aplicar aqui na minha peça, se eu quiser, tá bom? Com uma cola de silicone, eu pego e aplico aqui aonde eu quiser essa parte. Ah, mas eu vou fazer uma roupinha, né? Eu quero fazer uma roupinha com tecido dublado. É bem bacana, tá? Tem alguns projetos meus que eu mostro como fazer. E aí é só eu pegar a outra parte, uma outra parte dublada também, tá? E casear em volta das duas partes, né? A diferença é que vai ficar com uma estampa de tecido, né? E vai ficar mais encorpado, mais estruturado essa roupinha, né? O feltro, né? Ele é mais molinho quando ele tá sozinho, quando a gente dubla ele no tecido, ele fica um pouquinho mais encorpado. O feltro com o feltro fica mais encorpado ainda, já que as duas camadas são mais grandes, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o processo de fazer as letrinhas agora, tá? Que a gente vai utilizar ali no nosso projeto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer.